Começo com um livro. Aqui temos Bill Gates, que é um dos mais importantes líderes empresariais na área da tecnologia e da filantropia. Criou em 1975 a Microsoft com o amigo de infância Paul Allen, e este livro, Código-fonte, é a sua memória pessoal da infância, de como a infância lhe abriu o caminho para ele ser o inventor e o criador de novos caminhos da comunicação e da organização empresarial. Este livro é escrito por ele e explica muito daquilo que se introduziu no caminho dele como perspectiva para aquilo que viriam a ser descobertas e apostas empresariais que o enriqueceram e abriram caminhos a outros criadores a nível mundial em termos de tecnologia e de filantropia. Destaque igualmente para um livro de ficção assinado por um nome que conhecemos da área da criação de canções. Já foi como autora vencedora do Festival RTP da Canção, com um tema cantado pelo seu irmão. E este livro, que se intitula Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, com a chancela de Don Quixote, é um romance sobre duas mulheres unidas pela desilusão e pelos 50 anos mais tristes da história da Alemanha. Tem uma estrutura original e uma galeria de personagens que, dizem os leitores exigentes, se tornou inesquecível. Um livro para ter e ler e que revela uma faceta menos conhecida de Luísa Sobral, autora de canções e também dos universos ficcionais que cabem na narrativa de quem escreve para os outros lerem. Da autoria de Judith Butler, filósofa, pós-estruturalista e ativista política norte-americana, nascida em 1956, assume-se como uma feminista e explica-nos em que medida acontecimentos recentes como a ocupação de Wall Street em 2011 colocaram as estratégias de desobediência civil não violentas na ordem do dia. É importante que as estratégias de não-violência se afirmem mesmo pela não-violência e não pela não-violência que depois agride e cria outras rupturas que só o tempo abordado e visto sociologicamente leva tempo a remediar. Um livro intitulado A Força da Não-Violência, que faz muito sentido numa época em que a violência se impõe e nos corta caminhos. Poucos escritores foram e são tão importantes como Marcel Proust, um escritor francês importantíssimo no final do século XIX e início do século XX. Construiu uma obra extensa, complexa, que levou João Pedro Valla, nascido em Lisboa em 1990, a construir um livro que se baseia na vida vivida, biograficamente contada de Marcel Proust, e que escreve um livro que é uma abordagem biográfica e também científica e filosófica deste universo de escrita e de construção de narrativa que marcou muitas gerações e continua a ser muito influente na literatura que se faz hoje. Este dicionário de Proust, com a chancela da Quetzal, é um livro que pode e deve ser lido pelos apaixonados por Proust e que me leva a apresentar-vos um outro livro de um autor português, este sim de um autor português e não francês, editado pela Guerra e Paz, que se intitula Filho de uma Mãe e que tem como subtítulo A Solidão e a Perda no Século XXI. É da Adalberto Faria. E este livro é uma reflexão profunda, tocante e por vezes comovente sobre muitos aspectos da solidão que hoje vai manchando e conspurcando a nossa vida cotidiana. O autor da primeira parte do livro mergulha na sua própria vivência, expondo com crua honestidade dores e inquietações, mas também a capacidade de resistir e reencontrar algum sentido na sua memória. Um livro bem escrito, bem imaginado e bem concebido, que vale a pena ter e ler para percebermos sempre melhor a nossa solidão e o modo como ela nos condiciona e confunde. O último destaque vai para um livro também da Guerra e Paz, que se intitula A Infantilização da Mente Moderna, de Greg Lukianoff e de Jonathan Haidt. São dois autores nascidos em Nova Iorque. Este é um livro apaixonante e por vezes desnorteante sobre a infantilização da vida moderna, sobre o modo como ela condiciona a nossa vivência cotidiana. Começa por explicar 3 más ideias que condicionam essa vivência e a abordagem dessa sabedoria
depois Más Ideias em Ação e uma pergunta final: como chegamos a este ponto? Um livro escrito por dois autores que sabem muito bem do que falam e do que escrevem, que vale a pena ter e ler para percebermos melhor o cotidiano de que fazemos parte, que somos também protagonistas, e que explica muito da realidade social e psicológica contemporânea. A não perder, a infantilização da mente moderna, que ajuda talvez a explicar muito da imbecilidade que caracteriza hoje o exercício do poder a partir da Casa Branca, e não só. A infantilização da mente moderna.